Luz, câmera, ação! Está no ar o seu programa da Arte em Movimento. Meu nome é Diogo Henrique e a partir de hoje você me acompanha aqui no Curta Agora. Nessa edição, você confere uma amostra que identifica os valores sociais latino-americanos. Também vai assistir um bate-papo com o cineasta Cláudio McDowell. E ainda vai ver um curta que faz uma releitura de um clássico da música popular. Então, curta agora! Depois de um 2010 marcado por grandes filmes e por recordes na bilheteria, o cinema nacional volta em 2011 a todo vapor. Duas aguardadas produções brasileiras estreiam nas telonas. As pessoas também vão te agredir, vão tentar te destruir. Elas nunca vão compreender o teu dom. O longa Natimorto, realizado em 2009, chega aos cinemas. A produção, que já participou da 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é baseada no livro Natimorto, um musical silencioso, de Lourenço Mutarelli. O enredo conta a história de um caça-talentos que traz uma jovem cantora a São Paulo para conhecer um renomado maestro. As duas adaptações, tanto teatro e cinema, elas são super fiéis e são muito diferentes. A do teatro é muito cômica, porque o livro tem um lado cômico, tem bastante humor no livro, que o diretor, o Paulo Macchilini, resolveu suprimir ou botar num registro onde isso não fosse tão evidente, né? E no teatro isso foi acentuado, então são visões muito diferentes de um mesmo trabalho. Outro filme brasileiro que estreia é o Vips. Protagonizado por Wagner Moura, a obra conta a história de Marcelo Nascimento da Rocha, golpista que se passa por filho de um dono de uma companhia aérea e frequenta hotéis de luxo e festas com famosos. O longa ganhou 4 prêmios no Festival do Rio de 2010, entre eles o de melhor ficção. O que me atraiu foi o lado de ele ser um farsante, podia ser qualquer farsante, mas ele tinha como se fala, um portfólio de farsas, de golpes, que a gente podia escolher. Então, para a dramaturgia, para a ficção, foi muito bom, porque a gente podia escolher o que nos interessava para a ficção. Trabalho pro Pacheco. Por que ele tá dizendo que você roubou o avião dele? Eu não sei, eu vou levar você lá, depois eu vou levar o avião de volta. Ele falou o que pra você? Você não tem medo da morte não, palhaço? Se eu tirar meu avião cai, velho. Eu também sei pilotar, otário. Se soubesse pilotar, você já tinha tirado. Ele é um realizador multifacetado e esteve presente na 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Você confere agora uma entrevista que Cláudio McDowell concedeu à nossa repórter Fernanda Carvalho. Ator, produtor, roteirista, diretor, ufa! O bate-papo de hoje é com Cláudio McDowell. Cláudio, você foi professor e diretor do setor de roteiro, do departamento de roteiro de uma das escolas mais importantes de cinema, que é a Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de los Baños, em Cuba, né? Como que foi essa experiência lá e quem que você conheceu lá que a gente pode ver hoje no cinema? O primeiro que eu conheci, e foi, aliás, quem me convidou para trabalhar como assistente, foi o Gabriel Garcia Marques. Que o Gabriel Garcia Marques era uma espécie de mentor daquela escola, não só mentor como financiador, até a mercê de mulher dele brigar de tanto dinheiro que ele estava dando para a escola. E eu conheci, quer dizer, a escola de Cuba tinha uma característica que ela era uma escola que a proposta era ser anti-escolástica, ou seja, não ser escola. E como era uma antiga escola rural, que era afastada no campo, então era uma ilha dentro da ilha, como a gente chamava, ficava todo mundo vivendo cinema 24 horas por dia. E a maioria dos que iam transmitir conhecimentos lá não eram professores acadêmicos, eram profissionais de cinema. Então tem outra cena inesquecível que eu conhecia, que eu vi lá,
foi que, por coincidência, numa mesma semana, estavam o montador e o engenheiro de som do Último Tango em Paris. E eles fizeram uma palestra relacionando uma coisa com outra. Vou te explicar. O técnico de som dizia: a cena no banheiro era impossível de eu ficar, porque o banheiro do apartamento era muito pequeno. Então, e a marcação dos atores não era muito precisa. Então, eu não podia ficar com o microfone olhando. Então, eu botei uma série de microfones em pontos estratégicos para... e eu fiquei longe, botei cabos e fiquei longe. Aí o montador disse assim, e isso determinou uma maneira de filmar, uma decupagem, esse espaço que deu que resultou na montagem que eu fiz, né? A maneira de filmar acabou determinando uma montagem. Então, essa descrição desse processo era muito rica, né? Quer dizer, uma oportunidade única. Em nenhuma escola vai ter um professor que vai dizer isso. Os caras contando a experiência vai passar um conhecimento. E outro que eu conheci lá, tive uma convivência pouca, foi o Coppola, que gostava de ir lá. E o Coppola, que fez o Poderoso Chefão, é um poderoso chefão. Ele é um Godfather, ele é um padrinho. E ele resolveu fazer, ele fez uma palestra lá para os alunos, umas outras vezes ele fez uns exercícios de escrever roteiro em uma semana, que acabou não dando muito certo, mas dessa vez ele não fez não propôs a preparação do roteiro, não. Ele preparou uma macarronada para todos os alunos, e o macarrão que ele fazia era ótimo, né? O vinho que ele serviu, que ele tem uma vinícola, o vinho era muito ruim, pelo menos o que ele levou. Mas ele fez macarrão para todos os... Sabe, esse espírito da escola de cinema. A gente aprendia cinema comendo macarrão feito pelo Coppola. Sabe como é que é? Dos alunos, tinha uma grande dificuldade desde que... e a gente sabia que tinha, que a gente estava formando, por exemplo, alunos em cinema, conhecedores de cinema que iam para o Panamá, que iam para Nicarágua, que iam para Equador e que a gente sabia que não iam ter oportunidade de exercitar tudo que tinham aprendido lá. Aí uns vão para a publicidade, outros vão para a internet, outros vão... Um que mais fez sucesso foi um cubano, que eu não estou me lembrando do nome, acho que é Alejandro, que fez muito sucesso em Cuba, que ganhou festivais e que é um cineasta cubano bastante ativo lá, o Alejandro. Igual você estava falando aí, você trabalhou com o Gabriel Garcia Marques, né? Na oficina para jovens escritores e foi consultor também do Laboratório de Roteiros do Sundance Institute. Como é que foi esse trabalho com ele? O Gabriel Garcia Marques tem uma história interessante. O Gabriel Garcia Marques se envolve com o cinema porque ele foi estudar cinema na melhor escola da época, que era nos anos 50, que tinha um cinema italiano, que era o neorrealismo italiano, que foi um cinema muito importante, e tinha uma escola em Roma, que era o Centro Experimentale de Cinematografia. Ele foi estudar cinema. Ele queria fazer cinema. O máximo que ele conseguiu foi fazer publicidade. E daí até ele financiava a escola de cinema para compensar um pouco a frustração de que ele se propôs a fazer cinema e não fez cinema. Os cursos que ele dava lá, uma vez por ano, não sei se continua a dar, eu fui para lá porque eu tinha escrito um roteiro baseado numa história original dele, né, uma série que o Rui Guerra dirigiu, e eu escrevi o roteiro junto com o Rui Guerra.
E aí eu fui para Cuba, ainda nessa coisa do roteiro, e aí o Garcia Marques gostou do roteiro e me convidou para ser assistente dele. Ele não só não conseguiu ser cineasta, como ele não é um bom roteirista, mas ele é um excelente criador de histórias. Então, o que me impressionava no meu convívio com o Gabriel Garcia Marques é a fertilidade da imaginação dele, né? Tinha era uma oficina de criação de histórias, aí tinha um momento que uma menina disse assim, tem uma menina finge um sequestro para chamar a atenção dos pais. Aí o grupo ficava discutindo qual era a exigência que devia fazer, todo mundo, pede, não sei o quê. Aí o Gabriel Garcia Marques veio assim, ela exige que ele exploda o hipopótamo no jardim zoológico, sabe? Porque coisa que ninguém podia imaginar, a imaginação dele vai a esses delírios. Isso especialmente que me tocou na minha convivência com ele, a fertilidade da imaginação. No laboratório do Sundance, o que me agradou, o que me interessa, é essa discussão da dramaturgia, da organização do roteiro. Os americanos têm uma formação muito sólida nessa questão de dramaturgia, né? Eles estudam inglês nas universidades, estudando Shakespeare, né? Toda a universidade tem um departamento de drama, então tem uma... Só que o americano é muito pragmático, né? Ele faz as coisas para ser usadas imediatamente. Então, de repente, o cinema americano, na maioria das vezes, conta histórias que não são boas, mas conta muito bem essas histórias ruins, sabe? E me interessa discutir, e eu acho que é necessário no Brasil cada vez mais a gente discutir roteiro, e a gente está vendo isso aqui nesse festival. Muitas pessoas saem dizendo que faltou trabalhar mais o roteiro desse filme. E falando de roteiro, atualmente você tem dado aulas de roteiro no Brasil e também na América Latina. Qual que é a diferença? Existe um olhar brasileiro diferente sobre o roteiro na hora de fazer um roteiro? Tem uma diferença na abordagem dos assuntos, porque o brasileiro tem uma visão de mundo que é da cultura brasileira. Na abordagem tem, mas nas questões técnicas de organização da narrativa, de estruturação, não. Isso é mais cultural, né? É mais cultural, de como, da visão que tem do, né? Essa visão passa, mas precisa ter um conhecimento técnico até para essa visão passar com mais clareza, né? Eu já dei aula na África também, e a questão é a mesma. A aproximação é diferente. Claro que eles têm as histórias. Tinha um aluno meu da Namíbia, que o filme dele era sobre umas crianças de uma tribo que iam buscar água muito longe, porque a Namíbia é muito seco, é um deserto, que iam buscar água muito longe, e eram as crianças que eram encarregadas. Elas tinham que andar rápido, porque tinham que chegar antes dos elefantes, que iam beber água no mesmo lugar. Porque quando os elefantes chegavam, mexiam na água e a água ficava turva. E ele estava fazendo um documentário sobre isso. Sabe? Isso é uma realidade que a gente não vai fazer no Brasil, né? Na Bíblia. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? A visão, a cultura que tem lá, né? A cultura do lugar. Agora, as técnicas para expressar essa cultura são mais próximas. E para finalizar, eu não posso deixar de perguntar, de te pedir que você dê um toque em relação a roteiro, como fazer um bom roteiro ou como não fazer um roteiro ruim.